preparação para o próximo jogo, que é contra o Fluminense. E por falar nisso, o Flamengo tem 4 jogos em outubro, tá? Dia 17/10, o Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro. Dia 20/10, o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, que vai ser num domingo, tá bom? Contra o Corinthians, lá na Arena Neoquímica. Dia 26/10, Flamengo e Juventude no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E a última partida no mês será no dia 30/10, Inter e Flamengo. Um jogo que foi adiado do Campeonato Brasileiro de algumas rodadas atrás. Confesso que eu não lembro qual rodada exatamente, mas é um jogo adiado. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que os demais clubes da competição. E o Flamengo precisa vencer para ficar mais próximo ainda dos adversários na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, 4 jogos extremamente importantes. Felipe Luiz, ontem na entrevista coletiva, disse que a ideia, primeiro, é dar um descanso mental para esses jogadores que estão sem folga há quase um mês. Na quarta-feira se reapresentam e aí ele inicia a preparação para esses jogos importantes. Lembrando que ele não terá à disposição dele nesse período de treinamento os jogadores que são das seleções. Os uruguais, o Eric Pulgar, provavelmente seleção chilena. Tem também os jogadores que foram convocados, Gerson, que foi convocado para a seleção brasileira. Então, enfim, é um momento muito importante aí para o técnico Felipe Luiz preparar a equipe dele. Eu olhei para ali porque novamente tem um miquinho. Rapaz, eles gostam de aparecer quando eu começo a gravar um vídeo aqui. Mas vamos lá, falar sobre o Wesley, galera. Muita gente me questionando nas redes sociais aí, Vene, e a situação do Wesley? Eu confesso que eu estava esperando o Flamengo se pronunciar. Enquanto eu malhava, fazia meus exercícios, o Flamengo não se pronunciou. Quando eu acabei de malhar e fazer meus exercícios, almocei, falei, vou dar uma apurada na situação do Wesley. E a informação que eu tenho, publiquei nas outras redes sociais, inclusive, é a seguinte: o lateral não sofreu nenhuma lesão. Embora no lance de ontem, contra o Bahia, o jogador tenha aparentado ter sentido alguma contusão na coxa, eu, Vene Casagrande, apurei que foi apenas uma cãibra naquele local ali. Já foi reavaliado pelo DM e nem precisará passar por exames médicos, porque de fato foi apenas uma cãibra que ele sentiu. Segundo pessoas do Flamengo, ele relatou lá, após ser substituído, que ele sentiu dobrar ali, mas quando foi reavaliado percebeu que foi apenas uma cãibra. Lembrando que o Wesley vem jogando aí de maneira consecutiva 3 jogos seguidos, inclusive nos 2 jogos anteriores ele tinha percorrido mais de 11 quilômetros nas partidas, e no duelo de ontem foram quase 9 quilômetros percorridos. Ele foi substituído antes. Se ele tivesse continuado até o fim do duelo, com certeza ele poderia chegar novamente aos 11 quilômetros percorridos em uma partida. São números impressionantes. Para mim, o Felipe Luiz acertou em colocar o Wesley como titular na vaga do Varela. Eu acho que o Flamengo ganha muito mais com um jogador com essa característica ofensiva, porque não dá para ter 2 laterais defensivos, entre aspas. O Alexandre é muito mais construtor, mais defensivo, e o Wesley ele vai bem ao ataque e está indo muito bem, pelo menos na minha concepção. Outro que está tentando retomar a boa fase é Gabigol. E ontem Felipe Luiz, na entrevista coletiva, disse o seguinte: eu conheço o Gabriel muito bem, por sinal. Sei dos pontos positivos e fraquezas dele. Meu trabalho é dar informação e carinho para ele. Ele fez tudo que pedi para ele hoje no jogo contra o Bahia. Ele fez tudo que pedi. O jogador tem fase melhor e pior. Terá momento de alta confiança e baixa confiança, como eu também passei nos tempos de Flamengo. Teremos tempo para trabalhar com ele, para ele recuperar a confiança. Eu confio muito nele. Então, o Felipe Luiz deixando muito claro que o Gabigol será o titular dele. Muita gente é contra, muita gente afirma e garante que essa escalação é pela amizade. Eu não consigo dizer isso, seria leviano da minha parte. Confesso para vocês que quando o Gabigol foi escalado como titular contra o Corinthians, eu fui pego de surpresa, como todo mundo foi pego de surpresa, mas se a gente for parar e analisar todo o contexto, não é nenhum absurdo. Seria um absurdo se ele fosse escalado com o Tite como titular na vaga do Pedro. Acho que ali o Bruno Henrique estava vivendo o melhor momento, poderia ter feito aquela função. Mas com o Felipe Luiz o esquema muda, para resumir, fica uma espécie de 4-4-2, e aí eu não vejo nenhum problema Gabigol ser titular e o Gonzalo Plata ficar como opção. Até porque o Gonzalo Plata acabou de chegar e não vem fazendo atuações que me faça brigar, entre aspas, pela titularidade dele. Dizer que ele tem que ser titular. Não vejo dessa forma. Agora, o Gabigol, de fato, fez uma partida ok contra o Corinthians e ontem foi mais abaixo.
Embora o Felipe Luiz tenha dito aí que ele fez tudo, que o jogador fez tudo que ele pediu para ele. Atacou espaço, mas o Gabigol pode render mais, a gente sabe muito bem disso. Eu acredito nisso também, na situação da confiança.